Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, sem mais delongas, né, já fui brevemente apresentado aqui. Meu nome é Paulo Silvestre. Eu sou jornalista, mas eu tenho uma coisa meio pitoresca na minha formação, que além de ter feito uma faculdade de jornalismo, antes eu fiz uma faculdade de engenharia, e o que é uma coisa meio estranha, tá? Todo mundo tem um pouco de bipolaridade, e essa é a minha. Um amigo meu, aliás, ele entendeu perfeitamente isso daí. Ele disse, cara, você tem esse seu lado jornalista e esse seu lado engenheiro. Descobri que, na verdade, você é um jornaleiro. Né? Pois é. Mas essa diversidade, vamos dizer assim, de formação tem muito a ver com o que me trouxe aqui para falar com vocês hoje. Eu fiquei online muito cedo. Estava entrando ainda na adolescência, eu fiquei online em 1987. Em uma coisa extremamente embrionária, que era uma BBS chamada Projeto Ciranda, da Telebrás. Na época eu tinha um primo que era engenheiro, ele falou, não, vem cá conhecer esse negócio. E era, como vocês podem imaginar, uma coisa muito tosca. Não? O computador não tinha interface gráfica, era um CP500, não tinha nem disco rígido do computador, veja só. Mas já estava online, tinha coisas interessantes, do tipo notícias. Veja, em 87 já tínhamos notícias online. Né? Tinha área para trocar arquivos, fórum, e tinha um bate-papo. E eu me lembro que eu entrei no bate-papo e conheci uma menina de Belém do Pará. E eu lá em São Paulo digitava e ela respondia na mesma hora. Eu falei, nossa, mas isso é muito incrível. Como assim ela está respondendo na mesma hora que eu? Gente, 87, ok? Mas isso foi interessante porque eu decidi naquele momento que eu queria fazer aquilo pelo resto da minha vida. E, de fato, desde então, eu nunca mais deixei de trabalhar com produtos digitais, seja na parte editorial, seja na parte de negócios. Tanto que meu primeiro emprego formal foi na Folha de São Paulo, eu era repórter de ciência. Quem escrevia sobre a internet na Folha era ciência ainda, em 95 isso, porque estava muito longe do cidadão comum. E eu falei, puxa vida, vamos colocar Folha na internet? Meu editor achou ótimo. A gente ia vender a ideia para o Otávio, que é o dono do jornal, ele olhava para a gente e falava, onde é que fica essa tal de internet? Mas depois de 4 meses enchendo o saco, ele topou, e aí eu fechava o jornal impresso e depois ia fazer o jornal digital, que era a Folha Web, que depois de 9 meses deu lugar ao Universo Online. Então eu estou realmente lá bem desde o começo. Né? Depois disso, enfim, já foi dito, passei por vários outros lugares, empresas nacionais e internacionais, e sempre nessa área de desenvolvimento de produtos. Né? E aí, só para completar uma... Saúde. Completar a história de como cheguei aqui, não. Em 2015 aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida, que o LinkedIn, que era até um pouco antes disso uma rede de currículos, decidiu fazer uma mudança e se transformar em uma rede social plena, com um aspecto muito profissional. E uma das mudanças que ele fez foi permitir criação de conteúdo ali. As pessoas podiam começar a publicar artigos e posts, coisa que não era possível até então. E eu, como sou um publicador serial, eu vi lá um negócio falando, vou publicar, porque sim. E comecei a publicar um artigo por semana, que nem eram artigos exclusivos, né? Eram coisas que eu já escrevia, eu republicava ali. E estava feliz, as pessoas começaram a interagir comigo, o que foi uma coisa muito interessante, porque, apesar de ser jornalista desde 93, pela primeira vez as pessoas estavam falando comigo, não pelo veículo que eu trabalhava, e sim porque elas gostavam do que eu escrevia, que isso é uma coisa interessante. E eu continuei escrevendo um artigo por semana, e aí, depois de 10 meses, o LinkedIn me mandou aviso, parabéns, você atingiu 10 mil seguidores. Eu falei, o quê? Quem são essas pessoas? O que elas querem comigo? Não? Ainda bem que eu não sou psicótico, porque senão não ia sair na rua depois disso. E, enfim, continuei interagindo com as pessoas, e depois de 2 meses veio um outro aviso dizendo, parabéns, você atingiu 20 mil seguidores. Eu falei, cara, que estranho. E aí, depois, em menos de um mês, veio um outro aviso dizendo, parabéns, você tem 30 mil seguidores. E eu falei, para tudo, algo realmente está acontecendo aqui, de repente estou fazendo alguma coisa certa que eu não tinha percebido. E comecei a observar com um pouco mais de método isso daí. E, de fato, eu estava fazendo uma coisa certa, né? Eu estava conseguindo com que as pessoas se relacionassem comigo, com a minha marca pessoal, a partir da produção de conteúdo e do relacionamento que eu tinha com elas, porque as duas coisas são necessárias. Tá? Você precisa produzir o conteúdo, o que é a parte mais fácil, e você precisa se relacionar com as pessoas, e isso quase ninguém quer fazer. Bem, enfim,
Depois disso, acabei sendo eleito um dos 15 top voices do Brasil, pelo próprio LinkedIn, e hoje são 575 mil seguidores totalmente orgânicos, né? A minha conta do LinkedIn não é nem premium, é gratuita. Pois é. E tem dia que chegam a ter 1.500 novas pessoas me seguindo, e é uma coisa louca isso, né? Porque isso daí vem só da maneira como você se relaciona. Tá? E isso daí, bom, enfim, algumas empresas aqui e tal. Isso nos traz ao nosso assunto hoje, que é branded content, que é uma coisa que está na boca do povo. Ah, não, todo mundo fazer campanhas de branded content, porque isso é muito legal. Mas a verdade é que pouca gente de verdade sabe o que é isso daí. Né? E o primeiro choque é dizer que branded content não é publicidade. Tá? No começo do século, Kotler, o pessoal do marketing aí deve sentir calafrios quando ouve o nome desse guru aí, não? Que os livros dele estavam sempre lá no começo no curso de marketing. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou: vocês precisam parar de ficar usando tanto esses tais desses 4 P's. Sabe o conceito de 4P? Preço, promoção, publicidade e praça? Não. Porque, na verdade, o que acontece? As empresas ficam só no preço e na promoção. Diminui o preço ou aumenta a promoção para se posicionar. No final das contas, o que está fazendo é você está emagrecendo a sua margem, o que é péssimo para os negócios. E as empresas não conseguem fazer outra coisa. Ele disse o seguinte: vocês precisam encontrar uma maneira de ficar parando, de empurrar conteúdo goela abaixo. Ele não falou isso, eu estou fazendo uma adaptação aqui para o português. Parar de empurrar o seu conteúdo goela abaixo das pessoas e esperar que elas comprem o seu produto e começar a produzir alguma coisa para que as pessoas tenham vontade de espontaneamente vir até vocês. E na época que ele falou isso, o pessoal não entendeu muito o que era. Mas, na verdade, o que ele estava querendo dizer, entre outras coisas, é que você deveria produzir conteúdo para que as pessoas queiram vir até você. E aí vem a questão do branded content, que algumas empresas já fazem isso muito bem. Tem até aqui um exemplo do Dove. Infelizmente, a gente não pode passar o vídeo, porque já faltam aí 20 minutos para acabar a palestra e o vídeo tem 10. Mas vocês devem se lembrar a campanha Real Beleza, que era, enfim, tinham vários filmes, não? Esse daqui é aquele que algumas mulheres iam se descrever para um desenhista forense. Passou ontem? Oh, que maravilha, obrigado quem passou. Foi de propósito, gente. Mas é exatamente isso. Tá? Vocês observam que a marca da Dove praticamente não aparece, só no finalzinho do filme aparece. O conteúdo que está sendo produzido ali, em um primeiro momento, ele não tem nada a ver com a Dove, mas no final das contas as pessoas se identificam tanto com aquele valor. Aliás, muita gente chora quando vê esse vídeo, né? Eu adoro usar ele em aula porque as pessoas choram, né? E as pessoas, no final das contas, elas começam a se relacionar com a marca a partir desse valor. Então, não é uma publicidade convencional. Aliás, não é publicidade. Tá? Isso daí faz todo sentido, porque as pessoas, todo mundo, tá cansado da publicidade convencional. Aliás, se antes o controle remoto parecia ser uma grande inovação que as pessoas podiam fugir da publicidade, hoje, com a internet e conceitos aí como Netflix, a publicidade tradicional está tendo uns sérios problemas para segurar as pessoas. Então, você precisa encontrar uma outra coisa que faça aí. E uma coisa que a gente vai ver ainda no final é que o branded content, além de ser muito interessante para as marcas se relacionarem com o seu público, ele também é uma tremenda oportunidade para empresas de comunicação. Mas isso daqui já é spoiler, vamos falar para o final. O que é, afinal de contas, o branded content? Tá? Como eu disse, não é publicidade. Você precisa, e aí esse daqui é o grande pulo do gato, tá, gente? Se você quer fazer uma campanha tanto de branded content quanto de marketing de conteúdo, que não são a mesma coisa, tá? Tem gente que acha que é a mesma coisa, não é. Mas as duas, elas têm uma característica muito interessante e comum. Se você vai fazer a campanha de branded content, não interessa o que você faz. A verdade é que eu falo isso para os meus alunos de marketing. E isso aí é um grande desafio para os gestores de qualquer negócio. A gente precisa entender que as pessoas, na verdade, não dão a mínima saúde para o que a gente faz. Sério, o que as pessoas querem é que a gente resolva os problemas delas, seja eles quais forem. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é criar um conteúdo que seja interessante não para o diretor da empresa, que seja interessante para o público que você quer atingir.
E isso daí é o grande pulo do gato, que talvez seja a parte mais difícil desse processo. Com coisas que estão associadas a valores da empresa e valores do público. Os valores que, enfim, que o seu público, o público que você quer atingir, combina com os valores da empresa. Tá? Diferentemente do marketing de conteúdo, o branded content é uma campanha convencional que tem começo, meio e fim, prazo e metas. O marketing de conteúdo é uma coisa que vai rolando indefinidamente. Tá? E é uma coisa tão poderosa, como esse caso aqui da Dove, da Real Beleza, não, que deixa um legado. Né? Ele inspira de tal maneira as pessoas que as pessoas elas aprendem alguma coisa com esse conteúdo que você produziu. Tá? Normalmente, a gente pensa em vídeo quando a gente pensa em branded content, porque alguns dos melhores exemplos são vídeo. Mas não é só vídeo. Tá? Esse aqui é um case muito famoso do New York Times, que foi patrocinado pela Netflix, quando eles lançaram a série lá, Orange is the New Black, que, para quem não sabe, é uma série que se passa, enfim, em presídios femininos. Não? Então, eles pediram para o New York Times fazer uma reportagem de altíssima qualidade sobre o sistema prisional americano. Tá? Tirando um selinho que aparecia no alto, assim, Netflix, não existia nenhuma relação à série, não existia nenhuma relação à própria Netflix no conteúdo. Era uma reportagem especial do New York Times. Né? Mas como que funciona, então, essa pegada? Levantando a bola em torno de um tema tão importante como o caso do sistema prisional, tá? É como se o New York Times ele amaciasse a audiência para o produto que estava vindo depois, que era uma série que se passava em presídios femininos. Né? No Brasil, a gente faz isso, fazemos muito bem. Algumas empresas são pródigas nisso, por exemplo, a Vivo. A Vivo faz, de vez em quando, alguns vídeos, algumas campanhas em vídeo de branded content que são muito, muito bacanas. Tá? Que, em um primeiro momento, você fala, nossa, mas como que funciona isso? Essa campanha aqui, que foi feita junto com a Samsung, que foi uma homenagem ao Raul Seixas, essa campanha tem uns 2 anos, não sei se vocês se lembram, passava a música Eu Prefiro Ser, essa metamorfose ambulante. Não? Então, eram homens das cavernas que apareciam na máquina do tempo e eles tinham acesso, de repente, à internet e a dispositivos celulares, notebooks, tablets da Samsung, e dessa maneira eles evoluíram. Né? De uma maneira, um vídeo extremamente bem produzido, uma produção de alto calibre, foi feito, gravado lá na Argentina. Tá? Muito bacana. A Vivo também fez isso já um pouco antes, daqui marcou a época também. Eles criaram um videoclipe da música Eduardo e Mônica, que não tinha clipe. É uma música que não tinha clipe, extremamente popular, que não tinha videoclipe. Eles fizeram um videoclipe da música. Né? E como que aparecia Vivo? O Eduardo lá e a Mônica, de vez em quando, apareciam usando um celular. Né? Uma empresa que manda muitíssimo bem. Aliás, ela manda muitíssimo bem em qualquer tipo de publicidade, né? O Itaú. Vocês devem se lembrar da campanha das Vovloggers, que foi uma campanha que durou praticamente o ano inteiro. Aliás, a propaganda de fim de ano do Itaú era a peça final dessa campanha, dessas senhorinhas. Eles também fazem várias campanhas com crianças. Não? São sempre muito bacanas e sempre muito memoráveis essas campanhas. Mas eu pergunto, por que o Itaú faz isso? Então é um banco, certo? Por que ele faz campanhas assim, mostrando crianças na biblioteca, ouvindo Shakespeare? Né? Ou por que ele faz uma campanha com as Vovloggers? Em primeiro momento, parece que não faz muito sentido. Uma resposta que não é totalmente errada, mas ela é rasa, é o seguinte, porque, desculpa se tiver alguém de banco aqui, já peço desculpas antecipadamente, mas, normalmente, quando a gente pensa em banco, a gente pensa em uma instituição que está ali só para te explorar. Certo? E aí o pessoal pode falar, não, mas essas campanhas super simpáticas, elas servem para que, justamente, a imagem do banco fique mais próxima ou menos dura junto com o seu público, o que é verdade. Mas a campanha, principalmente a campanha das Vovloggers, ela vai muito além disso. Tá? Não sei se vocês se lembram, a primeira peça dessa campanha era muito interessante porque elas apareciam e elas decidiram que iam fazer um chá na casa de uma delas,
Então, elas precisam usar vários aplicativos, e os aplicativos aparecem claramente. O primeiro deles elas precisam criar uma conta no WhatsApp para chamar as amigas delas, e aparece elas lá sofrendo até para criar conta, mas criam, chamam as amigas, gravam mensagem de voz. Depois elas pedem a comida usando o iFood, a comida lá do evento delas. Depois elas fazem registros lá, eu acho que elas usam o Instagram, se não me engano. Depois elas chamam o táxi para as amigas irem embora com o 99 táxi. E aí, finalmente, no final, o último aplicativo que elas usam é que uma delas usa o aplicativo do Itaú para transferir o dinheiro para outra. E assim, tudo de uma maneira muito sutil, muito bacana, assim, as senhorinhas usando isso daí. Essa peça, ela é extremamente sofisticada, que ela traz um monte de coisas que são interessantes para o banco, que são mensagens que o banco quer passar para o seu público. Primeiro, você pode fazer tudo pela internet, inclusive pelo celular. Segundo, qualquer pessoa pode fazer isso, inclusive essas senhorinhas, que são pessoas que normalmente estão associadas a, nossa, velho não sabe usar computador. Tem esse estereótipo. E eles demonstram que, sim, qualquer pessoa, inclusive as senhorinhas, podem usar o computador. Outra coisa, vocês não precisam ir para as agências, porque, inclusive, nós estamos fechando as agências. Tudo isso feito de uma maneira extremamente imersiva, divertida, tão divertida que as pessoas compartilham a peça. Tá? Então, o Itaú é um excelente exemplo. As pessoas me perguntam, nossa, que legal isso daí, né? Mas o que então tem que ter de bacana numa campanha de branded content para que ela dê certo? Tá? Como eu já falei, em primeiro lugar, você precisa trabalhar valores. E são os valores da empresa, combinado com os valores do público que você quer atingir. Não adianta nada você querer atingir um público que tem valores que não são os valores da empresa. Pior ainda, não adianta nada você querer fazer uma campanha mentindo valores que a empresa não tem. Aí o negócio não funciona. Tá? Outra coisa, o storytelling, né? Content, ele está intimamente ligado a você ser capaz de contar uma história, e uma história que seja cativante, que as pessoas amem, as pessoas precisam se relacionar com aquela história, elas precisam se identificar com a história. Você não pode querer fazer um negócio que aborrece o sujeito. Tá? Trabalhar com emoções, portanto, é muito bem-vinda. Que tipo de emoções? Coisas que inspiram, como o caso lá da Dove, um negócio extremamente inspirador. Coisas que surpreendam, tá? Coisas que despertem a curiosidade. E alegria. Aliás, essa última no Brasil funciona extremamente bem. A gente é um povo que gosta de rir. Né? Então, trabalhar com humor no Brasil funciona muito bem. Tá? Fique atento às oportunidades, coisas que estão acontecendo no mundo, coisas que estão acontecendo no seu mercado. Use isso daí para criar campanhas, porque se você conseguir fazer isso daí, as pessoas elas já chegam meio que amaciadas para a sua campanha, elas vão gostar mais. Tá? E quem é de agência aqui? Posso saber? Que trabalha em alguma agência? Quem aqui nunca ouviu um cliente que chega e fala, eu queria criar um viral? Gente, viral você não encomenda, o viral ele acontece se a peça for bem produzida. Tá? Não tente forçar a amizade. Faça bem o seu trabalho e, se isso acontecer, o viral virá. Olha que bonito isso. Né? O pessoal fala, nossa, esse negócio de branded content é super legal, né? Esse negócio veio com a internet. Né? Talvez o nome seja novo, mas o conceito não é. Tirando os millennials que talvez estejam aqui, os outros devem se lembrar do marinheiro Popeye. Certo? Não sei se vocês sabem, mas o Popeye foi um personagem criado sob encomenda do governo americano. Sabiam disso? O governo americano queria incentivar o consumo de alimentos que fossem ricos em ferro. E aí criaram um personagem, que era primeiro uma história em quadrinho e depois um desenho animado, que ele ficava super forte e batia no valentão, porque ele comia espinafre. Né? Isso daí foi nos anos 40. Veja só, isso era branded content já. E funciona tão bem que quando eu era criança, a minha mãe conseguia me convencer a comer bolinho de espinafre por causa do Popeye. E aí eu comia, e eu não ficava forte igual ele, eu falava, deve ser porque eu estou comendo em forma de bolinho, ele come em lata. E aí eu falava, mãe, compra o espinafre em lata, porque deve ser por isso. Né? E no Brasil não tem espinafre em lata.
mas eu fiquei comendo bolinha de espinafre a infância inteira por conta disso. Olha só como que a mensagem é eficiente, né? Aliás, com relação à eficiência, o branded content é muito interessante. Tá? Veja aqui uma pesquisa da IPG. Tá? Esse rosinha aqui mais escuro é publicidade digital convencional e o mais claro é campanhas de branded content. Tá? Lembrança espontânea, 0 da publicidade digital e o branded content 43. Tá? Lembrança estimulada, 14 no digital, 73 tá, do branded content. O favorável, 36 a 43, intenção de compra, 44 a 53. Outros dados aqui da mesma pesquisa. Tá? Veja que aqui em relação ao crescimento ano a ano, ou seja, as pessoas estão cada vez mais aceitando o conceito de branded content, ainda que elas nem saibam o que é isso. Comparação de 2013 com 2016, veja que a intenção e consideração de compra aumentou. Esse gráfico é meio retardado, porque isso daqui é 9, isso daqui é 14, e 14 está menor do que 9, mas ele aumentou. Tá? Pois é. O meu lado engenheiro, nessa hora, dá um... Lembrança de marca estimulada passou de 49 para 66, tá? E a lembrança espontânea, que era só 26, em 2013, passou a 46%. Né? Mais um último dado aqui, o impacto do branded content versus display ads. No espontâneo, veja a comparação, 19 a 42, estimulado de 25 a 54. Portanto, quando você consegue, e isso tem tudo a ver com o que o Kotler disse lá atrás, não? Quando você consegue engajar as pessoas em torno de um assunto, em torno de um valor, em torno de alguma coisa com as quais elas se identifiquem e que tem a ver com o que você oferece, tem a oferecer, o resultado é excepcional. Aliás, isso acabou se transformando em um excelente negócio para algumas empresas. Empresas de comunicação tradicionais que, infelizmente, eu faço parte desse mercado e ele está passando por uma série de dificuldades, que não vou entrar no mérito da questão, porque senão eu ia ficar falando 3 horas aqui. Mas veja, talvez a primeira grande empresa que embarcou nisso daí de criar um departamento para oferecer branded content para outras empresas foi o New York Times, com o Brand Studio. No Brasil, a gente tem a Abril, com o ABC, a Globo, Estadão, Folha e vários outros, que são só alguns exemplos mais comuns. Isso aqui se transformou em um excelente filão de negócios para essas empresas. Tá? Porque as companhias já perceberam que elas precisam se apropriar dessa ferramenta que está aí. Os resultados são muito interessantes. Mas, sei lá, se você é uma fabricante de cerveja, talvez você não tenha muita habilidade em realizar uma campanha dessa de uma maneira eficiente. Tá? Por mais que você tenha, talvez, dentro da sua fábrica, uma equipe de comunicação. Então, o que você faz? Você contrata empresas que são especialistas em produzir conteúdo. Trouxe até alguns exemplos aqui, um exemplo da Abril. Tá? Quando saiu a série O Hipnotizador, da HBO, eles contrataram a Abril para ajudar na divulgação disso daí. E a Abril fez várias coisas. Por exemplo, na Veja.com, fizeram uma timeline mostrando como que a técnica deixou de ser considerada um charlatanismo e passou a ser usada em tratamentos. Conteúdo jornalístico, tá? Falando de hipnose, porque depois ia vir uma série da HBO sobre hipnose. Na Veja São Paulo, fizeram, tanto na revista impressa quanto no site, uma reportagem com tratamentos de saúde baseados em hipnose na cidade, porque, enfim, é a Veja São Paulo, ou seja, você aproveita sempre as características do veículo que você está usando. Na Super, eles fizeram uma reportagem sobre aplicações atuais da técnica da hipnose e como que isso é cientificamente eficiente, de uma maneira comprovada, porque isso tem a ver com a super interessante. Até o HuffPost fez uma coisa, entrou nessa onda, que ele fez uma lista de GIFs animados que são hipnóticos, que também tem a ver com o HuffPost. A Globo também tem feito coisas bem interessantes, e aí, inclusive, usando a televisão. Né? Mas não só, veja, por exemplo, a Friboi criou um site muito interessante, que fala tudo sobre carne, tá? Que é a Academia da Carne, que foi produzido pela Globo.
tá? E fica dentro do G1, não, da Globo.com. Então, se você quer fazer um churrasco, quer saber qual é a carne que você precisa comprar, como que você tem que assar, com o que ela combina, você entra no site e está lá essa informação. Em algum momento fala que a carne tem que ser da Friboi? Claro que não. Carne é carne, tá? Mas, enfim, Friboi também é Friboi. Aí você fica sabendo o que você precisa comprar. E uma coisa que as pessoas... no primeiro momento, quando começou a aparecer isso daí na televisão, né, essas vinhetas do agro é tech, agro é pop e agro é tudo, né, as pessoas não entendiam bem que aquilo, porque parecia que seria o comercial de algum programa da Globo, mas era um comercial que depois não tinha programa nenhum, né. E não é um comercial de um programa. Aquilo lá é uma sacada de gênio de produzir conteúdo fechado em si mesmo, para que depois você promova marcas. Tá? Então, isso aqui é outro exemplo de branded content que a Globo oferece. Então, resumindo aqui a nossa conversa, porque aqui a tela já está piscando em vermelho e amarelo, dizendo que o tempo acabou. O que é branded content? Tá? Resumindo, primeira coisa, branded content não é publicidade. Se você estiver pensando em publicidade quando for fazer uma campanha de branded content, vai dar errado. Branded content é você produzir conteúdo, e um conteúdo que seja de interesse do público, não do diretor da empresa. Tá? Você precisa descobrir quais são as dores, quais são as necessidades que o seu público tem, qual é a linguagem que ele fala e onde ele está, e aí, sim, produzir conteúdo para atender essas demandas. Tá? O conteúdo, evidentemente, está associado à marca, apesar que a marca não aparece no conteúdo. Tá? Feita em cima de valores da marca vinculados aos valores do público, para que exista justamente essa identificação. Tá? E é uma incrível oportunidade de negócios para empresas de comunicação, para criar uma nova linha de negócios para atender outras empresas. Pessoal, isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Aqui tem todos os meus contatos. Eu sou uma pessoa facinha de chegar. Infelizmente, a gente não tem tempo para perguntas aqui, mas vocês podem ficar absolutamente à vontade de me adicionar, principalmente no LinkedIn, que é a minha plataforma de escolha. E vai ser um prazer conhecer vocês melhor e trocarmos ideias. Obrigado.